Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para falarmos a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos da lição de número 3, que tem por título A Natureza da Igreja. Então nós vamos analisar a igreja de uma forma como ela é confessional. Nós vamos analisar a igreja com dimensão local e universal. Uma igreja com dimensão, pode ser visível ou invisível, e a igreja una. Então estes e outros pontos estaremos aprofundando nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Adenge Online no YouTube, e lá nós temos várias playlists com vários estudos bíblicos e você é o nosso convidado. Mas vamos lá. Mais uma vez, sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus Ministério Jardim Iva e é sempre uma honra estar aqui para comentar a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 3, a natureza da igreja. E dentro da natureza da igreja nós temos aqui o nosso texto áureo, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, por aqui a gente já percebe qual é o caminho que nós vamos dar a esta lição. Falando da importância dela ser um corpo e a importância dela estar realmente unida, e nós vamos prosseguir com este ponto importante. O texto bíblico básico, que é a leitura bíblica em classe, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. E nós temos aqui, dentro da nossa lição, nós temos então, hoje nós vamos falar sobre a questão da igreja. E o ponto principal aqui é falarmos sobre a natureza da igreja. Olha que interessante. O que define uma igreja genuinamente cristã? Então, dentro disso, a gente vai entender que ela tem que ser confessional, que é fundamentada na palavra. Ela tem que ter uma dimensão local, tá? Com questões geográficas. Ela é também universal. A igreja ela é visível e invisível. E a igreja ela não é dividida, ela é única, ela tem unidade. Vamos tentar entender aqui, nos aprofundarmos um pouco a respeito de cada um desses pontos importantes. Primeiro tópico nosso diz assim: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Olha que interessante. Por que ela é chamada confessional? Porque ela está baseada na palavra de Deus, tá? Ela está fundamentada na palavra de Deus. Então todos os seus princípios, todos os seus conceitos, suas doutrinas estão dentro da palavra de Deus. E o próprio Jesus, lá em João 1, verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos aí a humanização do próprio Deus se humanizando através de Cristo, através da palavra. Então a palavra é Cristo. E a gente vai ver isso claramente aqui nos textos bíblicos. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que uma igreja confessional,
ela é uma igreja que tem Jesus como centro. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, uma igreja confessional, ela tem Cristo como realmente a pedra principal. Ela tem as escrituras como a sua única regra de fé. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, ela está centrada em Jesus e ela está fundamentada nas escrituras, tá? Não tem como falar que existe uma igreja verdadeira sem ela estar fundamentada dentro das escrituras, ok? Por isso que nós chamamos a palavra heterodoxia, que seria o quê? Quando é uma forma mais amenizada para falar sobre a questão do abandono da palavra, né? Da apostasia. O correto seria usar a palavra apostasia. Nós falamos heterodoxia porque está desviando da palavra de Deus. Então, quando uma igreja se desvia da palavra de Deus, ela não está centrada na palavra de Deus, ela não tem Jesus como centro principal, então essa igreja ela não é verdadeira. Olha o que diz 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabe sagradas letras, sabe meu amado, as sagradas letras, e que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, mostrando a importância da palavra de Deus na vida dele. Outro ponto importante aqui que nós temos, outro tópico que nós temos aqui, importante também, habitada pelo Espírito Santo. Lembrando de uma coisa, a igreja, ela é habitação, ela é templo do Espírito Santo. Então, toda igreja que se diz verdadeira, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo. Ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Nós estamos lá, a gente vê isso. Ele prepara o ser humano. Olha o que diz aqui, em João capítulo 6, João 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que nós temos aqui? Claramente a importância do Espírito Santo dentro da igreja. Sem o Espírito Santo não há a menor possibilidade de nós pensarmos numa igreja verdadeira. Lá em Atos 16:14 diz que o Espírito Santo, a uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, olha a atuação do Espírito Santo abrindo o coração de Lídia. Segundo ponto, nós temos aqui quem faz parte da igreja, anda no Espírito. Olha que interessante, quando alguém responde aí a mensagem da cruz, né? Nós sabemos que o Espírito de Deus produz nele aí essa certeza de salvação. Então, ele produz em nós a certeza de salvação. E olha que interessante, isso está lá claramente em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, no momento que nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito começa a fazer um trabalho especial dentro de nós. Aliás, esse trabalho começa antes de nós aceitarmos a Jesus, quando o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, do juízo e da morte. Ok? Agora, já regenerados, aceitamos a Jesus, passamos pelo processo da regeneração provocado, feito pelo Espírito Santo, nós vamos lá ver em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, do mesmo modo, nós
temos aqui claramente falando para nós, né, essa questão. Então, ele produz em nós a certeza de salvação, ele gera em nós aí a regeneração, né? E nós sabemos a importância de se andar no Espírito, né? Olha que interessante. Quando você é regenerado, você tem o prazer de andar no Espírito. Olha o que diz lá em Gálatas 5. Digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a partir do momento que nós somos, olha o processo, o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente aceita Jesus como Salvador, ele gera em nós a regeneração, depois já regenerados, nós passamos a andar no Espírito. Percebe a importância do Espírito Santo na nossa vida? E outra, o Espírito Santo também estará pronto para nos capacitar. Olha em Atos 1:8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia, e até os confins da terra. Então, o que esse Espírito faz? Ele capacita o crente. Então, sem a capacitação do Espírito, a igreja ela é inoperante, ela perde a sua essência. Então, levando em consideração a igreja na sua dimensão confessional, ela tem as escrituras como base dela, né? Ela é fundamentada na palavra, como a gente está dizendo. Cristo é a pedra da esquina principal. O Espírito Santo é o nosso guia permanente e é ele que nos capacita. Aí vamos para o tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Quando a gente fala dimensão local primeiro tópico, local e visível, né? Então refere-se a locais físicos e o geográfico. Por exemplo, a igreja em Jardim Conquista, nós temos ali, fisicamente falando, uma igreja ali. Então, isso nós podemos dizer que a igreja está exatamente ali naquele local. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui a questão da... por exemplo, olha lá, Paulo escreve a várias igrejas locais, por exemplo. Vamos ver aqui. Quando ele escreve a essa igreja. A igreja de Corinto, por exemplo, ele escreve a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, percebe? Então isso é igreja local. Então ele está se referindo àquela igreja. Pedro, por exemplo, escrevendo, ele diz assim, Pedro, ao apóstolo Jesus Cristo, aos estrangeiros que estão na Capadócia. Tá? Então o que ele está dizendo? Ele está se referindo a grupo de igrejas que estão num local físico, por isso que é chamado local e visível. Você pode chegar lá, por exemplo, eu posso chegar lá no Jardim Conquista, onde eu congrego, conversar com o irmão X, com o irmão Y. Então, essa é a igreja visível. Eu posso tocar, eu cumprimento com a paz do Senhor. Isso que nós chamamos de igreja visível. Segundo ponto aqui, nós temos aqui as particularidades das igrejas locais, né? Então, pelo teor aí das cartas neotestamentárias, a gente vai observar que as igrejas possuíam aí as suas particularidades, né? Aí nós temos aqui, realmente, né? Tinham características diferentes, ok? Então nós vamos ver lá em Filipenses 4:2, diz, ó, rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Então, aqui Paulo está escrevendo a um determinado irmão, pedindo que ele ajude. Já lá em 2 Tessalonicenses, olha o que ele vai dizer. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas antes. Percebe? São problemas diferentes. Então, as igrejas, elas têm aí as suas particularidades. Cada igreja tem uma particularidade diferente da outra, ok? E de igual modo também as virtudes. Cada igreja tem uma virtude diferente da outra, ok?
Todos estavam ali sob a supervisão apostólica, não há dúvida isso, mas elas tinham certa liberdade, tinham sua própria dinâmica e isso fazia com que ela se adaptava ao local, fazendo o trabalho, se desenvolvendo. Terceiro ponto, universal e invisível, ok? A gente não tem noção da igreja quando a gente fala de igreja universal. Como é que é fazer parte de uma igreja que envolve todo o universo? A gente não tem essa dimensão, porque nós somos tão pequenininhos no meio desse cosmo tão enorme que a gente não tem ideia de que a igreja ela faz parte de uma outra igreja chamada Igreja Universal. Então todos os salvos de todas as épocas que já estão na glória e todos os salvos que estão agora ainda no mundo, eles fazem parte da Igreja Universal, Igreja Invisível. O que é essa igreja invisível? Eu não sei quem são eles, eu não posso, não dá para saber, porque só Cristo sabe exatamente quem faz parte dessa igreja. Por isso que é importante nós estarmos firmes para que a gente possa fazer parte desta igreja universal, ok? Ela não está limitada a um espaço geográfico. Lembra quando nós falamos da igreja visível local? Igreja Jardim Conquista, tá ali, na rua, na Travessa Tigresa, número 82. Ela não sai dali, ela tá ali. Mas a Igreja Universal não, ela está espalhada pelo mundo todo. Ok? São grupos de regenerados que estão espalhados pelo mundo todo. Ok? Outra coisa importante, nós temos as denominações. Denominações são coisas humanas. Igreja é coisa divina. A igreja ela é eterna, a igreja ela é indestrutível, porque ela faz parte de um projeto de Deus. Ok? Então é importante. Terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja ela é una, isso que significa glória a Jesus. Então ela é indivisível. Então a igreja ela é indivisível. Por isso que Paulo, ao falar da igreja una, ele usa a questão do corpo, né? Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Por isso da leitura bíblica em classe, falando exatamente sobre os membros do corpo. Nós temos mais ou menos 80 membros no nosso corpo. E desses 80, todos eles trabalham em conjunto. Tá? Então nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja, tá? E ele comanda todo o nosso corpo. Então olha a importância de tantas partes, mas estarem unidas todas em Cristo, né? Então por isso que Paulo compara a igreja, né? Cristo disse que reino dividido não se subsiste, né? O próprio Cristo já falou. O diabo, ele quer sempre destruir, sempre dividir. Então nós temos que evitar aí o partidarismo, né? Para evitar aí que isso aconteça. Olha lá em Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Então a importância disso. E nós temos aí o segundo tópico, a unidade da igreja. Então Paulo escreve aí lá a igreja de Filipos, né? Completai o meu gozo. Olha lá, Filipenses 2, verso 2. Completai o meu gozo. Qual era o gozo? Qual era o desejo? Qual era a ânsia de Paulo? A ânsia de Paulo era essa, ó. Completar para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. O que é isso? É união, unidade na igreja. Mas a igreja, ao mesmo tempo que ela é una, ela também tem diversidade. E a gente precisa entender um ao outro, tá? Então, isso reverbera aí, né? O anseio de Jesus pela unidade. Lá em João, capítulo 17, o capítulo que João escreveu do seu livro, vai o próprio Cristo falando sobre a importância da unidade. Então, ali os teólogos chamam de a essência da unidade, né? E quando a gente olha para a Trindade, nós vemos que são Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são apenas um. Então nós temos diferenças um dos outros, mas ao mesmo tempo estão unidos no mesmo propósito, ok? Fazendo as mesmas coisas, servindo o mesmo Deus, estando debaixo da palavra, estando sendo guiado pelo mesmo Espírito, estando tendo Jesus como nosso cabeça. Então, a igreja, como corpo de Cristo, sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, o crente deve buscar isto.
E a conclusão nossa diz assim: chegamos ao final de uma lição bíblica, o qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui a igreja local deve ser fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço, ela existe para a eternidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.